E aí pessoal, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês. Tô testando essa câmera e esse microfone, talvez fique legal o áudio e o vídeo. Depois eu quero uns feedbacks, né? Tô aqui numa tarde de domingo no Japão, outono. Como pode ver, tá bem bonito aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa câmera ainda, mas enfim. E aí eu falei assim, eu vou aproveitar esse tempo, né, que eu acabei de chegar em casa, para fazer um vídeo continuação do primeiro, né? Quero lembrar e agradecer o pessoal que comentou. Pode deixar que agora eu vou comentar em todos os comentários, vou responder em todos os comentários. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir perguntando. E ficou muita coisa faltando, né? Então dessa vez eu trouxe até uma pequena cola. Claro que não vai ser tudo o que eu quero dizer, mas é apenas para conseguir guiar. E ainda nesse vídeo eu vou trazer visões de amigos meus, de colegas, intercambistas que estão no Japão. Então vai ser pessoas que chegarem em outubro, abril, algumas visões em relação de como está a vida deles aqui, até para dar um panorama geral e novamente ter um repertório para vocês, né? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer estou pensando em abrir uma comunidade. Então vai ser uma comunidade no qual, se você quer vir para o Japão, ou até mesmo para fazer uma amizade, um networking com a galera que gosta da cultura japonesa, eu quero fazer esse grupo com pessoas que já estão morando aqui no Japão, com pessoas que pretendem vir morar aqui no Japão, né? Para ter meio que um lugar para conversar, tirar dúvidas, etc., das pessoas que realmente estão vivendo aqui no Japão, né? Então, eu acho que é o melhor lugar para você tirar qualquer tipo de dúvida. Isso é apenas uma ideia, na verdade, eu não confirmei ainda com ninguém, não convidei ninguém, mas está aí jogada a ideia. O que vocês acham? Vamos fazer uma comunidade para a galera entrar? Enfim, essa é a primeira coisa que eu escrevi. A segunda coisa é que perguntaram sobre o custo mensal meu aqui no Japão. Eu vou colocar em números redondos, tá? Mas assim, basicamente, ó, só de custo de aluguel e escola é 95 mil ienes por mês, né? A escola é 50 mil e o aluguel que eu pago é 45 mil. Junto com isso, eu pago mais ou menos de alimentação uns 20 mil ienes. Tem gente que paga muito menos, mas eu como muito, eu gosto de, enfim, de comprar bastante proteína, enfim, gasto 20 mil ienes, às vezes até mais. Isso só em questão de alimentação do dia a dia. Sem contar, às vezes, quando eu quero sair, quero comer um fast food, quero comer um macarrãozinho diferenciado, enfim, para restaurantes, né? Então, isso seria a parte de lazer. Então, só aí já deu 115 mil ienes. E eu coloquei aqui mais 20 mil dos gastos em geral, né? Como, por exemplo, água, luz, energia, vai dar mais ou menos uns 5, 6, 7 mil. Às vezes faz 8 mil, dependendo do dia do mês que eu uso bastante, né? A internet do meu celular eu pago em torno de 7.500 ienes. Então, se eu for arredondar, meu custo de vida gira em torno de uns 130 mil ienes, às vezes 140 mil ienes, tá? Este é a minha realidade, mas tem alguns colegas que colocaram o custo de vida deles aqui, e aí eu vou mostrar para vocês também, para vocês terem uma ideia que tem como você viver com muito menos do que isso, tá? Porque esse é minha atualidade nesse exato momento, né? Bom, teve um comentário que eu achei super interessante, eu acho que é de uma intercambista que está aqui no Japão, eu não sei quem é, mas ela colocou, basicamente sobre a realidade até de você ficar doente no Japão, né? Eu esqueci de trazer isso no vídeo anterior, porque eu falei assim, vou trazer um pouco da realidade do pessoal e falar um pouco assim de quando precisa trabalhar, enfim, nesse modo sobrevivência. E você ficar doente no Japão é uma coisa muito louca, porque assim, acho que no Brasil também, quando você está doente você tem que ir para o trabalho mesmo assim. Só que dependendo do caso, você pega um atestado e você não precisa ir para o trabalho, correto? Então aqui no Japão não funciona assim. Se você tiver com atestado, e a escola, lógico, vai ver o atestado e falar, beleza, você estava doente nesse dia, não precisa vir, mas tenta não faltar mais, né? Porém, isso vai descontar nas suas presenças. Então, assim, mesmo que você tenha atestado, você não vai estar 100% de presença, tá? Você vai ter uma falta ali.
E outra coisa, novamente, como você está numa rotina de trabalho e estudo e você tem que juntar dinheiro, não tem como você faltar o seu arubaito. Você pode, claro, falar para o seu superior, poxa, eu tô doente, não consigo trabalhar de jeito nenhum, mas é um dia que você não vai ficar, você vai ficar sem receber. Diferente do Brasil, que tem aquelas aquelas folgas remuneradas com atestado. Pô, tá aqui o atestado, independentemente se você for trabalhar ou não, você vai ganhar aquele dia. Aqui no Japão não funciona assim. Então, é interessante porque essa intercambista comentou que, tipo assim, já perdeu as contas de quanto tempo, de quando ela tem que trabalhar com febre, assim, estourando, gripe, enfim, para o trabalho virada de madrugada. Então essa é uma outra realidade da questão de você ficar doente no Japão. Fora a questão do médico, né, tipo, aqui no Japão é diferenciado, não é você chegar lá, conversar o que você realmente está sentindo, é igual você faz no Brasil, e aí às vezes ele bota lá uma bezetacil, bota lá um soro, etc e tal. Vou dar um exemplo para mim. Eu, quando eu fiquei doente aqui no Japão, eu cheguei lá, né, eu tava com influenza, né? E aí eu não tava conseguindo me hidratar de jeito nenhum, que assim, eu não tava com vontade de comer nada, de tomar nada, etc. Então o médico lá fez o teste, tirou lá, falou que era influenza, etc e tal, deu uns medicamentos. Só que aí eu falei que eu queria tomar um soro. Aí ele falou assim, mas por que você quer um soro? Tipo, o soro não vai ajudar a baixar a sua febre, mas eu falei, é porque eu não tô me hidratando bem. Aí só porque eu pedi assim e tal, aí ele foi lá, tá bom, aí foi lá, anotou, e eu tive que pagar, né? Se desce lá, você paga porque é tudo particular. Mas eu tenho, todo mundo aqui tem um seguro saúde, então eu paguei muito menos, né? Foi barato, assim, eu não lembro, acho que só de medicamento, assim, por uma semana foi 500 ienes, e esses soros aí foi 200, 100 ienes, né? Foi bem baratinho. Mas o que eu quero dizer com isso? Tipo, tive que falar, tive que pedir pra ele, quase implorar pra ele me dar soro, porque eu, enfim, que eu queria, né? Fora que os medicamentos do Japão é muito mais fraco. Que aí se você entrar na parte mais de saúde, etc e tal, eu não sou dessa área, mas acredito que aqui tem até essa parte um pouco mais saudável. Os remédios do Brasil é muito forte, né? Tipo, dipirona aqui no Japão é banido. Você não consegue comprar tanto suplemento igual você compra no Brasil, é tudo controlado aqui. Então essa parte de ficar doente tem essa questão, você fica doente, às vezes você não consegue ir sozinho para o hospital, muitas pessoas não conseguem ir sozinho para o hospital, por lá a questão da barreira do idioma, ou por dúvidas mesmo e falta de informação, então acaba não indo pro médico, enfim, fica passando mal, e quando toma um remédio, é um remédio fraco, não um remédio do Brasil. Então essa parte de ficar doente é um ponto importante, porque se você está vindo para o Japão, traga remédios do Brasil, né? Traga pelo menos para você deixar ali estocado, porque quando tiver uma dor de cabeça enorme, assim, que você não estiver aguentando, você toma aquele remédio que você já sabe que faz bem para você, no sentido que funciona para você, que é do Brasil, né? Então esse era o ponto que eu queria trazer de ficar doente. E aqui a rotina de quem... que passei. Agora é o histórico dos meus amigos. Deixa eu pegar aqui meu celular. Calma aí rapidinho, porque é bastante coisa. Bom, vou começar aqui falando dos históricos dessas pessoas que responderam. Eu não vou falar nome, vou falar turma, algumas perguntas que eu fiz, e aí eu vou colocar até quiser um print aqui para mostrar que não é fake nem nada, mas não vou expor o nome, porque a pessoa não quis que eu expôsse os nomes, então vai ser relatos anônimos, mas são pessoas reais aqui, eu garanto para vocês, né? Vamos lá, então essa primeira pessoa, ela veio em abril junto comigo, ou seja, 2025, abril deste ano. Atualmente ela se considera que está no nível N4, não sei se ela passou, mas ela hoje se considera que está no nível N4, consegue se comunicar super bem, ele vai bem nas provas, que a gente vê, né, as notas, então ele é uma pessoa assim que consegue se comunicar bem em Nihongo, consegue estudar em Nihongo, entende bastante de Nihongo, nível N4. E ele comentou que os primeiros 7 meses ele sobreviveu quase não conseguindo. Ou seja, desde que ele chegou aqui ele não conseguiu apenas viver, ele sobreviveu e quase não conseguiu sobreviver, diz ele aqui, né? E é só agora, ou seja, neste mês que eu estou gravando, em novembro, que ele consegue minimamente se estabelecer, né? O primeiro arubaito que ele conseguiu foi em 15 dias após ele chegar no Japão. Ou seja, depois de 2 semanas ele conseguiu o seu arubaito, né? Porém, quando ele entrou, ele só ganhou as 14 horas semanais. Ou seja, desde o momento que ele conseguiu o baito, não foi 28 horas, foi 14 horas. Metade do que o aluno pode fazer durante a semana. E aí, no primeiro e no segundo mês, no caso, aumentou para 20 horas semanais. Não chegou nas 28, mas ganhou mais 6 horas aí na sua grade de trabalho. Só que ainda estava longe das 28 horas semanais dele, né?
e ele só foi conseguir atingir as 28 horas semanais agora nesse mês passado, em outubro, isso porque ele está fazendo 2 aerobytes. Então já responde até a dúvida das pessoas que perguntam se é possível fazer 2 aerobytes ou não. Sim, é possível fazer 2 aerobytes. Esse caso aqui, ele faz 2 aerobytes, né? Só que a rotina dele é isso, é 2 aerobytes, né? E apenas com um aerobyte é quase impossível, diz a realidade dele aqui, de conseguir as 28 horas semanais. Então, precisou de 2 aerobytes para conseguir atingir o mínimo necessário. E agora ele com 2 aerobytes, e o trabalho dele é de madrugada, ou seja, é de noite, de madrugada. O segundo aerobyte dele é de madrugada, então ele chega lá no serviço e sai lá para 5 horas da manhã. E ele consegue tirar, em média, 176 a 180 mil ienes por mês. Então é um rapaz aí que consegue tirar até os seus 180 mil ienes por mês. Aí vem cá, aí a pessoa fala, não, ó, se você vir pro Japão, você consegue ganhar 180 mil ienes apenas trabalhando com aerobyte. De verdade, consegue, aqui o caso dele, mas é com 2 aerobytes, porque se fosse só com ele não conseguia chegar, e porque tá trabalhando de madrugada, que ganha mais. Então com 2 aerobytes ele conseguiu os 180 mil ienes. Atualmente ele paga 95 mil de escola e aluguel, que é basicamente o que eu pago, e ele mora sozinho, que também eu moro sozinho, né? Enfim. E ele falou que na época o custo de vida dele era basicamente sobrevivência, ou seja, ele gastava em torno de 25 a 30 mil ienes por mês. Ou seja, isso quando ele chegou ele não pagava escola nem aluguel, né? Então assim, ele já conseguiu ficar mais tranquilo porque ele chegou e pagou 6 meses. Porém, ele vivia apenas com 25 mil ienes, ou seja, para lazer, para comida, para qualquer coisa era 25 mil ienes por mês. Uma auto-sobrevivência total aqui. E agora ele consegue gastar, fora os custos mínimos aí de qualidade de vida, ele consegue ganhar ele consegue gastar os seus 40 mil ienes por mês, né? Bom, ele consegue comer super bem, né? Ele comentou aqui que ele come de café da manhã, né? Então ele consegue comer bem, poxa, come pão, bacon, ovo, nozes, cereais, almoço e janta, macarrão, arroz, frango, salada, enfim. Só que durante a época de sobrevivência, nos primeiros 5 meses, ou seja, isso faz 2 meses que ele mudou essa rotina, ele só comia macarrão e frango com pão e ovo, só isso. Bom, sobre a questão das folgas, ele folga 2 vezes por semana, que é de terça e domingo. Na terça ele dorme, porque quando ele chega muito cansado do trabalho, e domingo ele trabalha de madrugada até 6 horas da manhã. Então ele só tem a tarde e a noite do domingo livre. Ficou meio confuso aqui. Enfim. Onde que ele tira para limpar a casa ou fazer compras. Quinta e sexta geralmente ele sai depois dos trabalhos, que são às 22 horas, ou seja, o momento que ele tem de lazer de sair, né? Enfim, ele tem sim um pouco de lazer, comenta ele aqui. Quando ele sai, ele gosta de sair para beber, fazer churrasco, piquenique, fazer algum esporte, andar por aí, por exemplo, aqui ó, onde domingo a galera inteira fica andando aqui, a maioria dos japoneses. E conhecer lojas, cidades, enfim, esse é o lazer dele, né? E viajar nas férias, ele falou que é impossível, até porque o Japão é extremamente caro para viajar e ele não consegue. E ele consegue nas férias fechar 40 horas de aerobyte, né? Com 2 aerobytes ainda é melhor ainda. Ou seja, ele prefere trabalhar do que viajar. Então quando a pessoa fala, não, nas férias você consegue viajar e tal, quem tem dinheiro consegue, quem não tem dinheiro não vai conseguir, né? Fora que tem a questão de aerobyte, né? A pessoa não pode parar de trabalhar e viajar. Enfim. Ele falou que para você aprender em Nihongo, ou é apenas trabalhando ou namorando um japonês ou uma japonesa, né? Porque somente com a escola é muito difícil. Porque a conversação é pouco, é apenas com o professor e tem muita conversação ali em português, o que atrapalha o aprendizado, né? E para você construir um raciocínio. Então, somente com a escola para aprender Nihongo, não tem como. Tem que ser fora da escola também, trabalhando, fazendo relacionamentos no sentido de amizade, enfim, com os japoneses, né? Ele falou que consegue, sim, dá para você, com essa rotina louca, você estudar fora da escola também. E de maneira dinâmica, né? Ele aconselha a fazer Anki, pelo menos aí 2 horas por dia, e dá para fazer no metrô, andando na rua, e todo o tempo que tiver livre ele faz. Ou seja, basicamente é isso, a pessoa que tem o tempo livre no metrô, passeando, etc e tal, ele faz o Anki, ele estuda o Nihongo, né?
E ele diz aqui que também nunca acreditou em nenhuma promessa de ninguém, onde que ele já sabia desde o começo que chegou no Japão que seria muito difícil. Mas ele falou que a única certeza que ele teve depois que chegou aqui no Japão é de que ele não quer ficar aqui. Então assim, ele depois de 2 anos ele quer ir para Austrália, Canadá ou outros países, né? Em relação a suporte que ele fala, né, em tudo, assim, geral, escola, etc., ele disse que teve um suporte muito bom, né, para resolver os problemas grandes, mas problemas básicos geralmente ele não conseguiu, ele teve que se virar, né, então basicamente se ele quisesse fazer alguma coisa tinha que se virar. Bom, ele falou assim que o conselho para a galera, se quiser fazer um Daigaku com um Semongaku, é já vir com N4 e 50 mil reais guardados. Porque se você quer ganhar dinheiro fazendo baito, não tem como, você tem que ir para outro país. Ele falou, não vem, vai para outro país. Aqui não é o lugar certo para você ganhar dinheiro. Se você quer fazer um Senmon Daigaku, a sua obrigação é você chegar aqui já com N4 e você... E ele fala, se você achar que vai chegar aqui sem nada e em 2 anos vai tirar o N2, você não vai. Né? Porque tem gente aqui há 2 anos tentando tirar o N4, então depende de cada pessoa também, o que ele quer dizer aqui. Então, se você não tem dinheiro guardado, não tem como você fazer Senmon Daigaku, né? Porque você vai ter que juntar dinheiro nesses 2 anos com apenas arubaito, né? Que vai sair um pouco mais caro. E ele diz o seguinte, a maioria das pessoas que estão aqui não tem condições boas de vida no Brasil e vieram em busca de uma chance. Então a maioria vai tirar no máximo o N3 e fazer o Tokutei no Visa, que é aquele visto de habilidades específicas, né? E só depois de 2 anos vai fazer um Senmongaku ou Daigaku, que seria curso técnico ou faculdade, né? Se você não tem essas condições, é isso que você vai ter que fazer. Estudar japonês durante 2 anos e fazer 2 anos de Tokutei, para aí sim você conseguir passar, trabalhar com Tokutei e assim você conseguir fazer Senmongaku Daigaku. Esse é o que ele diz na realidade dele. Ou seja, um aluno que chegou em abril, tá morando sozinho, tá ganhando isso, conseguiu agora as 28 horas semanais, ou seja, depois de 7 meses trabalhando em 2 arubaitos e de madrugada. No começo era só modo sobrevivência. Vamos ver o outro aqui. Eu vou falar agora de um aluno ou uma aluna que chegou em outubro, ou seja, chegou recentemente, chegou mês passado. E, enfim, ele já chegou, ó, ele fala que ele já se considera na fala N3 e na escrita N4, ou seja, uma pessoa que já chegou garantido assim que já tem um Nihongo muito bom, e ele realmente tem, ele fala um Nihongo muito bom mesmo, ou seja, já chegou chegando. Ele sente que está vivendo por enquanto, ou seja, ele está vivendo no Japão, ele não está sobrevivendo, diz por hora, coloquei entre aspas, né? Ele disse que conseguiu um arubaito dentro de 2 semanas, então foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o outro aluno, que eu comentei aqui agora, e ele conseguiu 12 horas de arubaito semanais, ou seja, apenas 12 horas, não é 28 horas semanais, né? Começou agora e já está com 12 horas. Ele fala que deve conseguir mais horas porque ele vai terminar, ou ele terminou o treinamento, então vai ser um total de 2 meses assim, depois ele vai conseguir subir as horas semanais. A gente está em treinamento ainda, então só está com 12 horas. E o primeiro salário dele saiu por 76 mil ienes, ou seja, fazendo as 12 horas semanais, ele consegue tirar 76 mil ienes por mês. Ou seja, ele consegue sobreviver porque ele já pagou a escola e já pagou também a moradia. E ele mora sozinho. Então, assim, ele não precisa pagar a escola nem moradia, porque se precisasse já a conta não fechava, não tem como. 76 mil ienes, né? Ele falou que quando ele terminar vai ser 95 mil ienes, ou seja, quando começar a cobrar a escola e aluguel 95 mil ienes, e ele espera até as 28 horas semanais para conseguir pagar. Ele diz que, fora isso, os gastos dele é 10 mil ienes para feira, 7 mil ienes de contas gerais, e ele come bem, café da manhã ele come arroz, gyoza e misoshiro, no almoço ele gosta de comer um leve sanduíche, e no jantar arroz, ovos, frangos, então dá para comer bem com esses 76 mil ienes que ele está ganhando. Lembrando que ele está juntando esse dinheiro, né? Pelo visto, né? Ele junta esse dinheiro porque quando chega a hora de pagar a escola e aluguel tem que ter bala na agulha. Vamos lá. Ele diz que só tem um tempo de lazer aos sábados e ele gosta de fazer
nos tempos livres, fazer ligação com a família do Brasil e dar uma volta aqui pelas redondezas do Japão bonito aqui de outono, né? Ele fala que ele usa o curso, né, fora da escola, que ele comprou no Brasil, então ele estuda um curso de japonês do Brasil e ele treina muita fala no arubaito dele com os próprios amigos japoneses e com seus superiores japoneses, ou seja, mais um caso aí que fala que somente a escola não é possível aprender Nihongo. Ele diz aqui que o Japão não é um país dos sonhos que vendem nas propagandas, mas é um lugar agradável, ele se sente realizado, porém depende de como era a situação da vida do Brasil da pessoa que for vir, né? Porque no caso dele, a vida dele no Japão é muito mais agradável do que ele tinha no Brasil. Então para ele, nessas condições que ele está vivendo, ele está muito realizado, chegou agora em outubro, está gostando muito, porque a condição que ele tinha no Brasil não era tão boa. Agora é uma condição boa, né? Então está gostando bastante do Japão nessa rotina dele aqui. Ele disse aqui que também, por enquanto, ele nunca chegou a precisar de nenhuma grande ajuda ou suporte necessário, mas nas coisas que ele precisou, as pessoas e a escola, enfim, com que ele pediu suporte, ele teve sim o seu devido suporte, ele gostou bastante, né? Então acho que nesse caso, aí ele falou assim que alguns casos que ele sentir que precisa de ajuda e não consegue, ele vai necessitar dos amigos, né? E o conselho que ele dá pra galera é o seguinte: venha com dinheiro suficiente para 6 meses tranquilos, ou seja, venha pra cá com tudo pago e tenha dinheiro pelo menos para 6 meses, se você não conseguir arubaito nenhum. Isso para garantir que você vai sobreviver, juntar dinheiro para começar a pagar, até conseguir juntar dinheiro com o seu arubaito atual, né? E ele falou o papo de trazer uns 10 mil reais, para você ter um ótimo início e tempo para você acostumar, porque ninguém merece passar perrengue no início. Tanto por isso é uma parte muito difícil. E realmente eu passei um perrengue muito grande no começo. Isso fica assunto para um próximo vídeo. E as pessoas que estão em volta de mim, enfim, não vou dar mais detalhes, mas sabem muito bem o que aconteceu. Mas graças a Deus aqui dá tudo certo, né? Vamos pro próximo aqui. Bom, tem muita gente que falou aqui, então os próximos eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Vou deixar para um próximo vídeo, vou comentar esse aqui, um último, para não ficar tão longo o vídeo assim, né? Bom, esse caso aqui ele chegou em abril, ou seja, chegou junto comigo. Hoje ele se considera um nível N4, ele fala Nihongo, ele trabalha falando Nihongo, ele tira notas boas em kanji, etc e tal, manja. E ele diz que nesse momento ele está sobrevivendo, ou seja, ele não está vivendo no Japão, ele está sobrevivendo. E ele conseguiu apenas o primeiro arubaito dele em 2 meses, ou seja, 2 conseguiram em 2 semanas e 1 conseguiu agora em 2 meses. O primeiro caso aí conseguiu depois de 2 meses um arubaito. E o primeiro mês que ele foi contratado, ele fez 15 horas no total. 15 horas no mês. Ou seja, não foi nem 28 horas semanais, foi 15 horas por mês. Na semana dele deu quanto aí? Deu 4, 8, 16? Por aí, quase 4 horas semanais. Ou seja, ele trabalhava praticamente 4 horas por semana. E ele nunca conseguiu atingir os 28 horas semanais. Diz aqui, então desde abril, conseguiu o arubaito dele depois de 2 meses, continua trabalhando desde então, porém não tem as 28 horas semanais. Então já é o primeiro caso aqui de uma pessoa que chegou em abril, tem arubaito, conseguiu, fala japonês, tem Nihongo, trabalha de madrugada, né, de noite para madrugada, e não consegue ter as 28 horas semanais. Por isso que ele está procurando um outro arubaito. E ele diz que tira em torno mais ou menos de 130 mil ienes aí por mês, né? Ele mora com um amigo, ou seja, ele compartilha as contas, então para ele a escola sai 50 mil, porque o aluno que paga a escola, porém o aluguel já cai para 23 mil, que é uma coisa melhor, fora outras contas, né? Diz ele que ele não consegue comer tão bem, mas aí foi uma escolha dele, então, mas ele gosta de comer proteína e carboidrato, mas ele peca muito em fibra, né? E o tempo de lazer dele é dormir e descansar. E ele não consegue sair para viajar, conhecer novos lugares ou comprar novas coisas, porque ele não tem dinheiro. Ele diz também que não tem como você viajar pelo Japão nas férias, porque também não tem dinheiro. Ele diz que também precisa estudar fora da escola, ou seja, somente com a escola não é possível aprender Nihongo, então mais um caso aí que todo mundo comprova que somente a escola você não aprende. E ele não estuda fora da escola, e ele diz que não sente que foi enganado, né? Ele não sente que não caiu nenhuma promessa
enganosa, ele nunca foi enganado, porque ele pesquisou muito bem a realidade do Japão antes de chegar aqui, né? Então ele sabia que nunca seria nada fácil, só que o único arrependimento dele é de não ter chegado com um japonês melhor e uma quantia de dinheiro maior. Novamente, uma pessoa que chegou com pouco nível de japonês, demorou 2 meses para conseguir o Arubaito, não conseguiu as 28 horas semanais. Ele é uma pessoa que consegue ter no nível N4 atualmente, porém ele se arrepende de não ter tido mais japonês, chegado com mais nível e repertório em japonês, e por ter não tido trazido mais quantia de grana, né? Porque ele está realmente sobrevivendo no Japão. E ele falou que em questão de suporte, ele não se sente que não teve suporte. Não sei se é isso, deixa eu ver qual foi a pergunta que eu fiz para ele. Se ele disse que tem 100% do suporte da escola. Ele disse que não, que qualquer ajuda, dúvida que tiver, eles vão mandar você se virar, né? Esse é um caso que eu vou comentar daqui a pouco também, o que aconteceu comigo em relação à ajuda da escola, tá? E ele precisa se virar sozinho. Ele precisa se virar sozinho com os amigos desde o começo. E ele disse que a vida no Japão como intercambista é estressante e cansativa. Então você tem que vir mentalmente já preparado com isso. Com o melhor japonês, nível de Nihongo que tiver, e de maior quantidade de dinheiro possível. Ou seja, é um caso de uma pessoa que chegou aqui no Japão e abriu junto comigo, conseguiu o Arubaito depois de 2 meses, hoje continua sem 28 horas semanais, está procurando um segundo tipo de Arubaito e deu todos esses conselhos para quem quer vir para o Japão de uma maneira mais preparada, né? Deixa eu ver agora algumas outras coisas. E é isso, eu acredito que o último tópico agora vai ser apenas um desabafo, que é o seguinte: não dependa de ninguém para você vir aqui para o Japão. Não dependa de ninguém aqui no Japão também. Se você colocar suas fichas e esperança em talvez algumas promessas ou suporte, etc., você vai acabar se frustrando bastante, dependendo do tipo de suporte que você quer. Então, desde o começo que eu cheguei aqui no Japão, novamente, no começo aconteceu algumas coisas e graças ao meu amigo, que estiver assistindo isso, um abraço, ele me ajudou em tudo, em encontrar uma nova casa, em limpar a casa, mobiliar. Independente do que aconteceu, ele conseguiu separar as coisas e me ajudou bastante nessa parte pessoal, então eu sou totalmente grato a ele. E ele é uma pessoa que me ajudou muito no começo, então sou totalmente grato. Graças a ele que eu consigo me sentir até mais realizado aqui no Japão, porque independente da turbulência, consegui ficar de boa nesses meses aqui no Japão por conta dele, por conta da ajuda dele, né? Só que assim, agora o que tem a ver essa questão de suporte com escola e tal? A escola, eu amo a escola, é maravilhosa em relação aos professores, eu gosto dos professores. A didática, pra mim, não é legal, né? Apenas alguns professores que têm didática muito boa que eu gosto, e esse professor em específico não está dando mais aula lá, foi para outra turma, mas em outros casos é difícil, né? A didática é difícil, não vou tentar entrar nesses assuntos aqui agora, até para não fazer burbulho, mas muitas pessoas não gostam da didática da escola, né? Assim, não é porque não sabem ensinar, mas é uma didática que não sei te explicar, sabe? Não quero entrar em polêmica nem nada do gênero, mas está explicado. As pessoas aqui falam que você só aprende Nihongo fora da escola. Então, assim, é um caso a se pensar. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu vim para aqui no Japão, foi prometido para mim que eu teria um suporte 100% em qualquer área que eu conseguir, né? Que eu precisava, no caso, né? Então, sempre foi prometido, enfim. E eu tinha um certo tipo de Arubaito no Brasil, né? Algumas pessoas sabem com que eu trabalhava e eu era designado a falar também que, poxa, as pessoas que vierem para o Japão têm esse suporte. Só que eu cheguei aqui não era bem assim, mas a culpa não é da escola. O que acontece? A escola tem umas regras e tem um sistema de regras que você tem que seguir, independente se você gosta ou não, são regras da escola e ali é soberana e ela que vai garantir o seu visto e ela que está, entre aspas, cuidando de você aqui, então você tem que respeitar. Porém, a escola, elas não conseguem deslocar funcionários para determinados casos se não for algo urgente. Só que é urgente para a escola. Vou te dizer um motivo. Eu tive um problema com o meu Koseki-to-hon lá no meu seguro-saúde. Eu fui para a prefeitura tentar resolver e não consegui resolver. Então eu falei o seguinte: vou lá pedir ajuda para que as pessoas possam ir comigo ali na questão da prefeitura para resolver essa questão do meu seguro-saúde.
E em resposta, eu fui assim, conversei com uma pessoa, fui totalmente ali amigável, né, enfim. Só que a resposta foi do tipo assim, infelizmente não tem como porque é norma da escola. E eu, como estava frustrado, falei o seguinte, olha, eu fico muito chateado porque toda vez que eu chego aqui para pedir ajuda, vocês falam que não consegue por regras da escola. E aí eu recebi uns textões, enfim, são coisas que já ficou no passado, já resolvi com essa pessoa. Não gostei da resposta da pessoa, achei totalmente assim, desnecessários, que é uma questão que parece que tá fazendo a gente de palhaço. Mas assim, no final das contas deu tudo certo, né? Eles falaram que tinha que fazer na prefeitura para resolver essas coisas e tal, só que eu só consegui resolver por causa desse meu amigo que me ajudou no começo, né? Ele ligou fora, ele tem trabalho, etc e tal, então quando ele tinha folga ele ligou lá e me ajudou e falou, ó, você tem que ir lá na prefeitura. E aí eu falei, não preciso mais dessa questão, vou lá tentar ir sozinho e resolver. Fui lá e resolvi sozinho, com o ChatGPT, etc e tal. Então assim, alguns casos, porque assim, tem que ser uma coisa urgente ou, qual que é o nome? Tem que ser algo, urgente, né? Tem que ser uma coisa de emergência para que possa, entre aspas, deslocar do local e tal. Mas para mim era uma coisa urgente e emergência, né? Porque assim, seguro-saúde, sem o seguro-saúde, como que eu vou fazer minhas consultas? Como eu vou fazer eu ir pro médico? É uma coisa muito importante para mim, né? E eu só queria ali, tipo, 5 minutos, mas enfim, isso é um caso que aconteceu comigo, é uma experiência que já passou, já está resolvido, mas é um relato que eu vou trazer aqui para vocês que vai complementar esse vídeo, né? Então, assim, esses casos, assim, que eu fico um pouco, assim, intrigado, né? Um pouco chateado, né? Porque tem essas questões, esses fatores inteiros, né? De resto, eu gosto muito, né, da escola e assim, eu não dependo mais deles nessas questões. Então, tudo que eu tiver de dúvida, eu chego lá, pergunto e eu vou me virar, né? Mas assim, tudo que eu pergunto ali para eles é uma coisa que já dá para saber antes, perguntando pro professor, pros amigos ou para quem vive no Japão. Então, assim, as poucas coisas, ajudas que eu pedi na escola, foi esse caso em específico e eu não fui atendido da maneira que eu gostaria, e depois disso saiu até uma nota aí em alguns grupos, etc e tal, falando de como é as normas da escola desde o começo. Então ficou muito mais claro para muitas pessoas também o que não era antes, né? Que aí tem algumas pessoas ali que vai falar o seguinte, não, mas sempre foi dito que desde o começo vocês vão ter que se virar, que a escola vai ajudar apenas no começo ali, pronto e acabou. Só que as pessoas de Abril não tinha essa consciência, não. Se você perguntar para qualquer pessoa de Abril, vai falar, não, foi prometido isso, isso, isso. Mas enfim, depois disso foi lá, agora está mostrando que realmente a escola não vai sair do seu local, assim, independente se for um caso muito urgente para você. Tem que ser um caso urgente, tipo assim, pô, tô passando mal, preciso ir pro hospital, ser hospitalizado, enfim, aí tem como, a pessoa se desloca. Até por questões de carga horária, né? Não tem como um staff da secretaria sair toda hora, tem outras demandas para fazer. Então, assim, essa parte da escola eu entendo, mas a única coisa que eu fiquei chateado é que não foi muito bem explicado desde o começo, coisa que eu precisava de um pouco mais de transparência, né? Mas enfim, de restante deu tudo certo. Teve alguns outros casos também, questão de internet, né? Minha internet na minha casa eu fiquei uns 4 meses sem, mas graças ao meu amigo que é vizinho, que tinha internet, começou a compartilhar. E foi uma demora muito grande, foi mais de 5 meses sem internet. E isso é um caso também que me deixou muito estressado, porque eu trabalho com internet, eu queria internet e a escola que cuida dessa parte de aluguel não resolveu essa questão da internet. Agora está resolvido, né? Então não tenho mais o que falar, foi resolvido o problema, mas é um caso que eu tive de problema que eu tive que relatar aqui para vocês, que é de internet, né? Outros alunos também falaram dessa questão da internet também, mas tive esse problema, né? Então, a internet foi resolvida agora, mas demorou mais de 5 meses para ser resolvida, né? Enfim, e é por isso que eu falo para você não depender de ninguém quando você vir para o Japão. Como assim? Não dependa assim de ajuda de terceiro sempre, não dependa que outras pessoas precisem fazer para você. Faça as questões e tenta resolver de maneira sozinhas ou com amigo ou com pessoas que já estão morando aqui, que seria também amigos, etc e tal. Essa é a maneira que você vai conseguir resolver. Como eu disse, e outros relatos aqui anteriores que eu comentei nesse vídeo, as pessoas têm as amizades que aí sim ajudam elas nessa questão, né? Mas enfim, eu acho que esse vídeo já ficou um pouco longo, 34 minutos. Os vídeos que eu quero trazer agora vai ser vídeos um pouco mais longos, com mais informação, mas é isso que eu tenho a dizer por enquanto, né? Espero que vocês tenham gostado. Coloque no comentário se você gosta desse modelo de relatos de outros intercambistas. E
também esse meu relato que aconteceu comigo no Japão, que já está tudo resolvido, então fiquem tranquilos, mas aconteceu comigo e espero que não aconteça com outras pessoas também, né? De restante é isso, um beijo, um abraço e até a próxima, é nóis!